Amém, glória a Deus. Boa noite a todos. Pode assentar-se. Sejam todos bem-vindos à Comunidade Aliança do Sul da Flórida. Deus abençoe a todos os nossos visitantes, a todos os nossos irmãos. Nós temos uma saudação especial para a tia Ireninha, lá de Muriaé, da Pati. Está mandando um abraço, que Deus abençoe. Tem nos assistido sempre que pode, que Deus lhe abençoe grandemente em nome de Jesus. Um abraço a todos aqueles que nos assistem também ali pela internet, têm nos acompanhado e sempre nos dado também o seu feedback, o seu retorno sobre como Deus tem tocado a sua vida. Nessa noite nós queremos dar continuidade a nossa série Fundamentos do Cristianismo. Nós estamos vendo aquilo que verdadeiramente define o cristianismo e baseado no seu fundamento, baseado na sua origem. Qualquer coisa que tenha sido agregada, acrescentada, inventada após a sua origem, não pode responder pelo cristianismo. Uma vez que a própria palavra já traz o alerta de que uma vez que foi encerrada a revelação de Deus através da Bíblia, nada mais deveria ser acrescentado e nada também deveria ser retirado do livro sagrado. Portanto, para nós checarmos o cristianismo verdadeiro, nós temos que ir para a origem e comparar com a sua origem. E comparar especialmente com aquilo que Jesus tem para dizer sobre o que é o cristianismo. Essa noite, então, nós queremos falar sobre Deus em carne e osso. O mistério da encarnação de Cristo. Em Mateus 16:3, Jesus faz uma pergunta. Ele olha para os seus discípulos e pergunta diretamente para eles: o que dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? E a conversa, o desenvolvimento dessa conversa vai revelar que esta pergunta de Jesus, ela é fundamental, ela é muito importante para quem quer que se defina como cristão. Porque se nós não soubermos dizer quem é Jesus, e se esse Jesus que nós declaramos não for exatamente quem ele realmente é, nós não podemos ser chamados de verdadeiros cristãos. Feche seus olhos comigo e vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua graça, Senhor, na ministração da Tua palavra agora. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que é aquele que convence a todos, ó Pai, que esteja, Senhor, trabalhando agora no coração de cada pessoa, a começar por mim, Senhor, para que eu não fale de mim mesmo, mas seja o Teu próprio Espírito, Senhor, falando, usando a Tua palavra para tocar vidas, para trazer esperança, para trazer, Senhor, contentamento. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa agir livremente. Mesmo aonde estão as pessoas nos ouvindo, Senhor, através da internet, Senhor, que eles possam estar recebendo a Tua palavra ali aonde eles estão. Porque o Teu Espírito não é sujeito, Senhor, às paredes. O Teu Espírito não é sujeito, Senhor, a limites territoriais. Teu Espírito, Senhor, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E o mesmo Espírito que está aqui presente pode estar agora, Senhor, tocando a vida de cada um dos ouvintes, para que esta mensagem surta efeito nos seus corações e se transforme em salvação e esperança. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quem dizem as pessoas que eu sou? Por que esse título Deus em carne e osso? Porque é isso que Jesus é, de acordo com as Escrituras. De acordo com as Escrituras, nós vimos na semana passada sobre a Trindade. É o ensino mais complexo do cristianismo, também é o ensino originalíssimo do cristianismo. Você não encontra nada parecido em nenhuma outra religião. Vimos que esse ensino é extremamente difícil, entretanto ele não é incoerente, ele tampouco é ilógico, portanto
É difícil, mas é razoável. Podemos não entender completamente, mas podemos entender coerentemente. Podemos entender da maneira que é, ainda que não possamos entender a totalidade, ainda que não possamos entender a profundidade desse ensinamento. Mas a Trindade, ela é fundamental para o cristianismo, exatamente porque ela traz a perspectiva correta, justamente a pessoa de Jesus. Por isso o ensino da Trindade é tão importante. Porque, tirando o ensinamento da Trindade, o que sobra para Jesus é ser tão somente um profeta, é ser tão somente um líder religioso, um homem de Deus, um enviado de Deus. Mas quando nós entendemos a Trindade, nós descobrimos que Jesus é Deus. E isso muda completamente a história, isso muda completamente o nosso relacionamento com Ele. Ao vermos Jesus como Deus, Ele já não pode mais ser comparado com nenhum outro. Ele não pode ser comparado com Moisés, não pode ser comparado com os anjos, não pode ser comparado com nenhum santo, não pode ser comparado com nenhum espírito. Porque se Ele é Deus, Ele é supremo, Ele está acima de todas as coisas. E portanto a Trindade é fundamental para nos ensinar o lugar exato, na perspectiva exata sobre a pessoa de Jesus. Eu vou pedir que o Marcos coloque um vídeo de um especialista falando sobre o assunto. É uma mensagem impressionante de S.M. Lockridge. Ele foi um grande pregador que fez parte das campanhas de Billy Graham durante muitos anos. E no final da sua vida, ele fez esta pregação, que na verdade nós temos apenas um pedaço dela aqui que nós vamos demonstrar. Mas Lockridge procura falar, expressar um pouco sobre aquilo que a Bíblia ensina sobre Jesus. E nós vamos ver que, de acordo com estas palavras, de acordo com o que a Bíblia tem para ensinar, Jesus é muito mais do que um simples carpinteiro. Vamos ver o vídeo. The Bible says, my king is the king of the Jews. He's the king of Israel. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduring strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captives. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meek. I wonder if you know him. He's the key to knowledge. He's a wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his life is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is
aleluia. That's my king. É dele que eu estou falando nessa noite. Isso apenas serve para trazer apenas uma pequena noção de quem nós estamos falando. Tentar ver Jesus como qualquer coisa menos do que isso é não entender realmente o cristianismo, não entender quem realmente é Jesus. De acordo com as palavras de S.M. Lockridge, que foram tiradas baseadas na Bíblia, Jesus é muito mais do que um carpinteiro. Ele foi muito mais do que um mestre de ensinos éticos ou de ensinos religiosos. A Bíblia mostra ele de uma maneira muito diferente. A Bíblia nos mostra ele afirmando a si mesmo de uma maneira muito diferente do que muitas pessoas pensam. Eu acho sempre fantástica esta afirmação de C.S. Lewis sobre Jesus. C.S. Lewis era um ateu e ele se converteu e então começou a investigar e se tornou um dos maiores defensores do cristianismo na era moderna. C.S. Lewis trouxe a seguinte afirmação sobre Jesus: estou aqui tentando evitar que alguém diga aquela grande tolice que frequentemente se diz a respeito dele. Estou pronto a aceitar Jesus como um grande mestre de ensinos éticos, mas não aceito a afirmação de que fez de que era Deus. Isto é o que não devemos dizer. Um homem que fosse um simples homem e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse não seria um grande mestre de ensinos éticos. Seria um lunático, estando em pé de igualdade com o homem que diz ser Napoleão Bonaparte. Ou então seria o diabo vindo do inferno. Você precisa tomar uma decisão. Ou este homem era o Filho de Deus, ou então era um louco, ou algo ainda pior. Por que C.S. Lewis coloca desta maneira? Porque quando você analisa o que Jesus ensinou e o que Jesus falou sobre si mesmo, não resta outra opção. Nós temos um dilema que nós temos que resolver. E o dilema é colocado mais ou menos desta maneira. A despeito de tudo que Jesus ensinou sobre Deus, a despeito de tudo que Jesus ensinou sobre religião, sobre vida com Deus, sobre salvação, é inegável que Jesus afirmou ser Deus. Ele afirmou isso com palavras, ele afirmou isso com atitudes, ele afirmou isso com títulos que ele usa, que dentro do contexto judaico eram entendidos como ele buscando afirmar a si mesmo como sendo Deus. As pessoas estão prontas a aceitar Jesus como sendo um dos maiores mestres de ensino religioso. Mas aqui está o grande problema que C.S. Lewis coloca. Não tem como você ver Jesus como um mestre religioso se ele não for Deus. Porque ele disse que é Deus. E se ele disse que ele é Deus, então só existem duas opções. Ou a afirmação é falsa, ou a afirmação é verdadeira. Ou ele é Deus, ou ele não é Deus. Não existe uma terceira opção. Estão acompanhando o raciocínio de C.S. Lewis? Não há uma terceira opção. Ele disse ser Deus, portanto essa afirmação só pode ser falsa ou só pode ser verdadeira. Isso nos leva à consequência do pensamento. Se é uma afirmação falsa, então Jesus sabia que era falsa ou Jesus não sabia. Só existem essas duas opções. Se a afirmação é falsa, ele sabia ou ele não sabia que era falsa. Ora, se ele sabia que era falsa, então significa que ele era mentiroso. Porque se ele não é Deus, mas ele disse que é Deus e ele sabia que essa era uma afirmação falsa, então ele é um mentiroso. Se ele é um mentiroso, automaticamente ele é um hipócrita, porque ele ensinou que o pai da mentira é o diabo. Se Jesus é um mentiroso e um hipócrita, ele não pode ser um mestre religioso.
Ele não pode ser um mestre de ética, ele não pode ser um mestre de moral. E o que é pior, se ele não é Deus, mas afirmou ser Deus, e afirmou categoricamente sendo Deus, sabendo que não é, ele pode então também ser um demônio que veio do inferno para enganar as pessoas. Pode ser um falso profeta, pode ser um daqueles que a Bíblia anunciava, dizendo que levariam pessoas para longe de Deus. Na questão dele não saber, nós podemos dizer também que quem sabe ele estava enganado. Ora, mas esse tipo de engano não é um tipo de engano comum. Porque uma coisa é a pessoa estar enganada a respeito de opiniões. Por exemplo, a pessoa se olha no espelho e diz: eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou maravilhoso. Tudo bem, talvez o mundo inteiro discorde de você, mas é uma questão de opinião. Você pode estar enganado, mas aí se dá um desconto porque era uma questão de opinião. O Jackson pode se olhar no espelho e dizer: eu sou lindo. O mundo inteiro discordar disso, mas tudo bem, é só uma opinião. Agora, o dia que o Jackson se olhar no espelho e disser coisas do tipo: eu sou o presidente dos Estados Unidos, ou eu sou Napoleão Bonaparte, ou eu sou Deus, a Marta deve ligar imediatamente para o pastor, para os amigos, para os familiares, porque alguma medida urgente tem que ser tomada contra o Jackson. Porque esse tipo de afirmação, a pessoa não se engana. A pessoa só consegue fazer esse tipo de afirmação se ela estiver batendo biela, se ela estiver com um parafuso a menos. Uma pessoa normal não comete esse tipo de engano. Só que quando nós vemos os ensinos de Jesus, nós vemos que evidentemente ele não era louco. Porque os ensinos dele são de uma sabedoria impressionante, que move reis e presidentes, move pobres e ricos a o servirem e a buscarem. Portanto, é evidente que à luz do que ele deixou, ele não é um louco. Portanto, ele só pode ser um mentiroso. Ou então, nós voltamos lá para a origem. Se Jesus afirmou ser Deus, e a afirmação então é verdadeira, então nós não temos muitas opções. Se a afirmação é verdadeira, então ele é Deus. E se ele é Deus, então nós só temos 3 opções. Ou nós o aceitamos, ou nós o rejeitamos, ou o que na verdade a maioria das pessoas sempre faz, quando não aceita Jesus. Ele simplesmente procrastina. Esta palavra complicada é simplesmente para dizer que empurra com a barriga. Simplesmente finge que não entendeu, finge que não é com ele, e deixa para resolver isso lá um dia, quem sabe. Um dia eu resolvo. Ele chegou à conclusão: Jesus não pode ser um mentiroso, Jesus não pode ser um louco, então Jesus só pode ser quem ele disse que ele era, e ele disse que ele é Deus. Se essa afirmação está correta, se essa afirmação é verdadeira, então ele é Deus. Se ele é Deus, eu tenho agora que me aprumar diante dele. Se ele é Deus, eu tenho que corresponder a esta divindade dele. Se ele é Deus e veio a esta terra para me salvar, eu tenho que responder, eu tenho que dar uma resposta à pessoa de Jesus Cristo. O que as pessoas fazem na prática é simplesmente prorrogar e prorrogar indefinidamente. Como se tivesse certeza do dia de amanhã, como se soubesse o dia que vai morrer, ou como vai morrer, ou quando vai morrer. Quando na verdade nós não sabemos. Por isso a palavra de Deus diz para estas pessoas: hoje, quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Receba hoje Jesus. Tome uma posição hoje sobre Jesus, porque você não sabe o momento do amanhã, você não sabe o próximo dia. Mateus 16:15, Jesus prossegue aquela conversa com os discípulos, onde ele pergunta para eles: quem dizem os homens que eu sou? E eles então começam a responder a Jesus. Eles dizem: Senhor, alguns estão dizendo que tu és um profeta, a velha história que C.S. Lewis condena. Alguns estão dizendo que você é um grande mestre, que você é um grande rabi. Outros dizem que você é até um profeta
que voltou à vida, que ressuscitou. Alguns acham que você é João Batista, outros acham que você é o profeta Jeremias, que voltou à vida. E depois de ouvir tudo isso, Jesus olha agora para os discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Observe que Jesus está interessado em saber. Ele está procurando mostrar, não que ele não saiba quem ele é, mas ele está demonstrando aqui que é muito importante que nós saibamos quem realmente ele é, para que nós não erremos o foco, não erremos a perspectiva de Jesus, quem realmente Jesus é. E a resposta de Pedro vem para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui está uma das maneiras, entre as muitas, em que Jesus afirma ser Deus. Porque se Pedro estivesse errado, Jesus o corrigiria. Mas Jesus não corrige Pedro. Pedro diz: tu és o Cristo. Em outras palavras, tu és o Messias, que vem sendo profetizado. Tu és o Filho do Deus vivo, que segundo as profecias, deveria ser enviado à terra para a remissão dos pecados, para perdoar os pecados de Israel. Jesus não corrige Pedro, pelo contrário. Jesus elogia Pedro, como quem diz: yes! Sim, Pedro, você acertou na mosca. É exatamente isso. Na verdade, Jesus se admira tanto da resposta de Pedro que ele diz: uau, Pedro, isso não pode ter vindo da tua cabeça. Isso não pode ter vindo de você. Não que eu esteja te chamando de burrinho, mas é que essa é uma revelação tão profunda que não pode ter vindo simplesmente do teu coração. Isso só pode ter vindo do Espírito de Deus. Só pode ter sido o Espírito Santo que te mostrou isso, porque é exatamente isso que eu sou, Pedro. Eu sou o Cristo. Não qualquer um, não qualquer profeta, não qualquer homem, mas aquele que foi anunciado. Para que você entenda o significado desta palavra, Cristo. Muitos já se enganam a respeito dele, achando que esse é o sobrenome dele, achando que então era José Cristo, Maria Cristo, Jesus Cristo. Na verdade, Cristo é o título, Jesus é o nome dele. A ideia de Cristo já existia no Velho Testamento, porque foi profetizada, porém não existia com esse nome, porque esse nome é em grego. Existia sob o nome hebraico, o Messias, que significa aquele que é ungido por Deus. Quando entra no Novo Testamento, como os evangelhos estão sendo escritos em grego, a palavra que é adotada agora não é Messias, uma palavra hebraica, é adotada então a palavra equivalente do grego, Christos, ou Cristo. Mas para entender quem é esta figura, ela mostra no livro de Daniel que ele é alguém que virá nas nuvens com todo o poder e a glória de Deus. A Bíblia diz a respeito dele que ele é aquele que virá para julgar os homens mortos e vivos. A Bíblia mostra no livro de Deuteronômio que ele é chamado de o anjo de Deus, que tem poder para perdoar os pecados. A Bíblia mostra este Messias como sendo o único meio de salvação para toda a humanidade. Portanto, quando nós falamos de o Cristo, nós não estamos falando de um título qualquer. Nós estamos falando de alguém que teria que ter todas as credenciais, teria que ter todas as provas para afirmar que ele era o Cristo prometido das Escrituras. Para entendermos quem é Jesus, nós precisamos entender o que ele ensinou. Nós precisamos entender como ele viveu, o que ele disse e o que aqueles que conheceram melhor disseram sobre ele. E quando eu digo conheceram melhor, eu digo aqueles que andaram mais próximos dele, os discípulos, os 12 apóstolos. Aqueles que andaram próximos dele, que conviveram com ele 3 anos seguidos e que depois dos 3 anos passaram a viver toda a sua vida dedicada a Jesus.
Portanto, se nós queremos saber sobre Jesus, nós não temos que olhar para o teólogo liberal, nós não temos que olhar para o que o pastor diz na igreja, nós não temos que olhar para o que o Papa determina como um canon, como uma verdade dentro do catolicismo, nós não temos que olhar para a definição que Allan Kardec dá sobre Jesus. O cara viveu quase 2000 anos depois dele e vem querer me definir Jesus de Nazaré 2000 anos depois? Se eu quiser saber de Jesus, eu vou ver o que Jesus disse sobre ele, o que Jesus ensinou, como Jesus viveu, e vou consultar aqueles que andaram com ele. Esse sim pode me dizer quem é Jesus. É interessante que alguns anos atrás eu estava num debate online com alguns ateus. E naquela época eu estava debatendo com um ateu chamado Léo Baiano. E o Léo Baiano colocou um texto, naquela época era no Orkut ainda, não existia o Facebook. E ele colocou ali, mostrando João capítulo 1, versículo 1, que é um dos versos fundamentais para defender a divindade de Jesus. E ele então começa a mostrar naquele texto de que os cristãos estavam enganados a respeito de Jesus, porque aquele verso, a palavra verbo, que é a palavra-chave ali naquele contexto, dentro do hebraico ela tem um sentido totalmente diferente daquilo que os cristãos entendem, e ele então começou a criar toda a sua tese. E ele escreveu ali vários parágrafos defendendo sua tese de por que João capítulo 1, versículo 1 estava errado. E ele disse, a razão é porque o hebraico diz que este verso é diferente. E então outro pastor, não me lembro o nome dele agora, entrou ali e colocou simplesmente, hebraico ou grego? E saiu. Depois, Léo Baiano disse, não interessa, não me importa o grego, porque o hebraico está dizendo isso. Então eu entrei ali no debate e disse, importa sim, porque este verso não foi escrito em hebraico. Não importa o que você diga, não importa qual seja o tamanho da sua tese, você mesmo se destruiu. Esse verso foi escrito em grego, portanto não é hebraico que vai destruí-lo. E então Léo Baiano respondeu da seguinte maneira, é verdade, eu errei, mas também que culpa tenho eu? Como é que eu, que vivo 2000 anos depois, posso saber destas coisas, sendo que Jesus viveu há tanto tempo atrás? E aí eu respondi para ele, aqui que está o problema. Aí é que a minha pergunta para você, senhor Léo Baiano, como é que você 2000 anos depois tenta reinventar Jesus? Como é que você, que acabou de afirmar que não conheceu Jesus, não andou com ele, nem sequer sabia que os evangelhos tinham sido escritos em grego, vem agora querer criar uma teoria para tentar redefinir Jesus? E é este o grande problema de muito cristianismo nos dias modernos. A definição que eles têm de Cristo é um Cristo que foi reinventado por pessoas que nunca ouviram, nunca o conheceram, nunca souberam absolutamente nada sobre ele. Josh McDowell, um escritor que escreve muito sobre a defesa da fé do cristianismo, escreveu o seguinte: por que o nome de Buda, Maomé, Confúcio não ofende as pessoas, mas o nome de Cristo ofende? Você já reparou como a reação das pessoas é totalmente diferente ao nome de Jesus? Faça um teste. Esteja lá na fila do banco e comece a puxar um papo, falar sobre Confúcio. Comece a falar sobre Buda. Comece a falar sobre Maomé. E você vai ver as pessoas parando e dando o seu comentário, ouvindo interessadas. Mas o interessante é que quando você fala Jesus no meio de uma conversa, imediatamente as pessoas já se armam. Ah, não, eu não gosto de falar sobre religião. Ah, não, não me interessa esse assunto. O que há de errado com o nome de Jesus? Josh McDowell disse que a razão é porque esses outros não clamaram ser Deus, mas Jesus sim. Entretanto, eu discordo de Josh McDowell nesse ponto. Porque o que eu vejo na minha experiência como cristão
é que uma das coisas que as pessoas menos sabem é que Jesus afirmou ser Deus. Nem mesmo os cristãos, nem mesmo a maior parte dos evangélicos sabe disso. Quando a gente começa a ensinar isso e dizer Jesus é Deus, as pessoas, peraí, como aí? Não, Deus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. Então, na verdade, a maioria das pessoas nem sabe que Jesus fez essa afirmação de que Ele é Deus. Então, de onde vem essa rejeição ao nome de Jesus? Eu creio que a resposta está em outro ponto. Eu creio que a rejeição do nome de Jesus é porque o mundo espiritual sabe que Ele é realmente Deus. E por isso existe automaticamente uma reação espiritual na pessoa. A Bíblia nos mostra, por exemplo, quando Jesus vai pela primeira vez ele vai pisar a região dos Gadarenos. E a Bíblia diz que ele então, quando desce do bote, havia naquela região um homem endemoniado. E a Bíblia nos mostra que o lugar onde esse endemoniado estava era cerca de 3 quilômetros de distância de onde Jesus estava. Esse homem vivia totalmente alienado da sociedade, era totalmente possuído por uma legião de demônios, não tinha contato com as pregações de Jesus, era a primeira vez que Jesus pisava naquela terra, ele dormia e vivia nos cemitérios, portanto ele não lia jornais, não assistia televisão, não tinha contato com ninguém para saber quem era Jesus. Mas a Bíblia diz que no exato momento em que Jesus pisou em Gadara, este endemoniado soube que Jesus estava ali, e a Bíblia diz que ele começa a correr em direção a Jesus. 3 quilômetros, é uma maratona. Ele começa a correr em direção a Jesus. E quando ele vai se aproximando de Jesus, ninguém precisa apontar para ele, era todo mundo barbudo, tinha todo mundo cara de galileu, tinha todo mundo cara de judeu, mas por alguma razão ele sabia exatamente quem era Jesus no meio daquela turma toda que estava lá na praia. E quando ele olha Jesus, ele diz: por que vieste me atormentar antes do tempo, ó Santo do Deus vivo? Ele sabia quem era Jesus. No mundo espiritual, sabe-se perfeitamente quem é Jesus. A Bíblia nos fala que a nossa vida é uma verdadeira batalha entre as forças do diabo e as forças de Deus, entre a verdade e a mentira. Portanto, é normal de nós entendermos que qualquer pessoa, ela sofre influência espiritual mesmo sem saber. Por isso, quando alguém menciona o nome de Jesus, existe uma reação que nem a própria pessoa sabe explicar. Existe um desconforto que nem mesmo a pessoa entende por quê. A razão, porque Jesus realmente é Deus nas regiões espirituais. O mundo espiritual sabe disso como um fato. O que Jesus mesmo disse sobre ele? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Me surpreende o tanto que Jesus é citado quando as pessoas tentam defender a questão do discurso da tolerância no mundo moderno. Temos que ser tolerantes, temos que amar todas as pessoas. Mas observe que nessas afirmações de Jesus existe puro radicalismo. Aqui existe pura exclusividade nestas palavras de Jesus. Não existe nenhum tipo de tolerância, pelo menos não no sentido que é ensinado nos dias atuais. O que Jesus está lidando é com o fato, ou então ele é o mais radical, ele é o mais intolerante dos que existem. Porque ele não está nem sequer deixando opção para outra pessoa. Ele não está deixando um pouquinho para Buda, ele não está deixando um pouquinho para Confúcio, ele não está deixando um pouquinho da verdade para Maomé. Ele está dizendo: eu sou o caminho. Eu não sou um dos caminhos, não sou o maior dos caminhos, eu sou o único caminho. Eu sou a própria verdade. Isso ele não disse simplesmente para pessoas ignorantes. Isso ele não disse simplesmente diante de pessoas incultas. Esta verdade, ele disse diante de Pilatos. Quando ele disse: eu vim para ensinar toda a verdade. E quando ele diz: eu sou a vida, ele não diz eu tenho a vida,
Mas ele diz, eu sou a vida. Esta afirmação, ela é extremamente radical, porque a implicação desta palavra é que Jesus, ele é o gerador da vida. Ele é a fonte da vida. Portanto, ou é um homem com uma síndrome gigantesca de megalomania, ou este homem está falando a mais pura realidade e ele é quem ele diz ser. E ele afirma isso categoricamente: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Qualquer outra verdade fora de mim não é verdade, é mentira, é engano. Qualquer outra coisa fora de mim não é vida, é morte. Qualquer outra opção além de mim não é caminho que leva a Deus, é caminho que leva à perdição. E ele é mais enfático, se alguém ainda não entendeu o que ele quis dizer, ele põe um ponto e diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se alguém tentou jogar com as palavras, não, vai ver que sobre caminho ele está tentando falar no sentido figurado, aí ele põe um ponto e diz, nada disso, estou enfatizando claramente, eu sou a única salvação, ninguém vem a Deus a não ser através de mim. E várias outras afirmações semelhantes ele vai fazer, quando ele diz, eu sou a porta, se alguém quiser ir até Deus, terá que passar por mim. Portanto, é evidente à luz dos evangelhos, à luz daquilo que Jesus mesmo disse, que ele está declarando atributos de Deus para a vida dele. Em João 6,35, Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Esse tipo de afirmação você não vê Moisés fazendo. Você não vê Elias fazendo esse tipo de afirmação. Você não encontra Davi sendo louco de fazer uma afirmação desse tipo. Eles apontam para o Messias. Eles até podem se dizer, eu sou o servo do Deus vivo. Eles podem até dizer, eu sou o escolhido do Senhor para reinar sobre Israel. Mas nenhum deles foi louco de dizer frases parecidas com essa. Eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a salvação, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome, quem beber de mim jamais terá sede. Nunca nenhum homem das Escrituras teve coragem de falar qualquer coisa semelhante a isso. Portanto, as afirmações de Jesus são incoerentes com aqueles que querem aceitar Ele como um líder religioso, mas não querem aceitar Ele como Deus. A palavra de Deus nos mostra também o que os outros disseram sobre Ele, os discípulos. E os discípulos disseram coisas parecidas com isso. No princípio, era aquele que é a palavra, João escreve. Ele estava com Deus e era Deus. Tem mais nítido, mais claro do que isso? Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Que princípio? Antes de todas as coisas. O mesmo princípio da palavra de Gênesis, quando disse no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, antes de existir o universo, antes de existir até os anjos, antes de existir qualquer coisa, João está afirmando, Jesus já estava lá. Ele é a palavra de Deus, ele estava com Deus e ele era Deus. Estava com Deus no princípio. E olha só o que ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. O que é isso? É um judeu monoteísta, que crê que só existe um único Deus, afirmando que Jesus é, na verdade, o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador do universo. Ele prossegue, e saltando lá para o verso 14, se alguém tem dúvida se ele está falando sobre Jesus aqui, ele então diz, e aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E nós vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E você vai ver a continuação do texto, onde ele agora chama o verbo ou a palavra de Jesus. Portanto, o conceito de João a respeito de Jesus não é nada menos do que Jesus sendo Deus. Em Atos capítulo 10, verso 39 em diante, a palavra de Deus nos mostra também outro apóstolo, Pedro agora dizendo, nós somos testemunhas
de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão. Por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos, não Léos baianos da vida, que viveram 2000 anos depois, não Joseph Smith, que viveu 1800 anos depois de Jesus, não Ellen G. White, que viveu quase 2000 anos depois, não Allan Kardec, que viveu 2000 anos depois. Ele está dizendo, nós que acabamos de comer e beber com ele depois que ele ressuscitou, a gente pôde ainda fazer uma boquinha com Jesus, a gente pôde rachar o pão com Jesus, comer peixe junto com ele. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Ou seja, toda a Bíblia, todos os grandes homens da Bíblia apontam para Jesus e dizem, é dele que nós estamos falando. De que todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Atos capítulo 10, verso 39. Muitas pessoas, vidas especialmente do catolicismo, tomam a frase da oração, a Ave Maria, que diz, Maria, Mãe de Deus. E a partir daí começa a concepção errada da relação entre Jesus e Maria. Quem escreveu a oração de Maria foram teólogos católicos, e os teólogos católicos sabem muito bem quem é Jesus. Por isso a oração onde diz Maria, Mãe de Deus, não está errada no sentido de que está chamando a atenção de que aquele menino que estava nascendo não era um simples humano, ele é o próprio Deus. Maria deu de amamentar a Deus. Maria trocou as fraldas de Deus. Maria pôs a comida na mesa para Deus, porque é isto que Jesus é, Deus em carne, Deus se transformando em homem, descendo até a terra e habitando a terra agora em forma de homem. O Deus, a segunda pessoa da Trindade Divina, o Filho. Porém, o grande problema daí que surge desta oração a Maria é o entendimento de que se ela é mãe de Deus, então automaticamente isso empurra Maria à condição de redentora, de santificada ao ponto de poder remir pecados, salvar pessoas juntamente com Jesus. Mas é exatamente aqui que está o grande problema. O grande problema é que quando você pega textos como o de João, que mostra que não só antes de Maria, mas na verdade antes da própria terra, antes do próprio universo, antes da humanidade toda existir, quem é que existia? Jesus existia. Deus existia. Jesus faz parte da Trindade, portanto ele já estava lá. Portanto, quem é que criou Maria? Jesus criou Maria. A Bíblia diz que ele é a própria vida. O texto diz que sem ele nada do que existe foi feito, inclusive Maria, José, Pedro, Edilson, Jackson, todos nós. Não existe nada que não tenha sido criado pelo poder de Jesus Cristo. Portanto, na verdade, Maria, ela é uma bênção, mas ela é exatamente o que a Bíblia diz sobre ela, e não o que as pessoas querem pensar sobre ela. Maria é agraciada. E quando o anjo chega para ela e diz, salve Maria, tu és agraciada, a palavra agraciada não significa que ela tem graça própria, significa que ela recebeu graça da parte de Deus. E graça significa favor que eu não mereço, que eu não tenho mérito. Isso de maneira alguma é diminuir Maria ou atacar Maria. Mas isto é o cristianismo verdadeiro.
E quando nós olhamos para o cristianismo verdadeiro, nós vemos a própria Maria, quando ali no milagre, no primeiro milagre de Jesus, as pessoas perguntam o que devem fazer, ela como mãe dá o pitaco dela, como mãe ela dá a sugestão: Jesus, por que você não faz isso? É o velho problema de ser homem. Homem com mulher é sempre assim, né? Dizem que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. E Maria não era exceção. Jesus, não sei se você percebeu, mas acabou o vinho. E Jesus ali, é mesmo, não tinha nem reparado. E ela dá o toque e sai fora. Aí os servos chegam para Maria, perceberam o toque que ela deu e perguntam: e agora? Aí o que Maria diz? Façam tudo o que ele disser. Maria soube a sua posição diante de Deus e apontou para Jesus. Façam o que ele disser. Quando as pessoas chegam para Jesus e começam a elogiar, e então um grita no meio da multidão: bendito é o ventre que te gerou. Jesus imediatamente corrige: bendito é todo aquele que crê. Quando chegam para visitar Jesus, Maria e os seus irmãos batem na porta, os discípulos entram, a casa está lotada e dizem: Jesus, tua família está aí, tua mãe está aí. Qual é a resposta de Jesus? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe, é meu irmão. Jesus está desprezando Maria, Jesus está desprezando seus irmãos de forma alguma. O que ele está é recusando que as pessoas comecem a colocar Maria ou José ou quem quer que seja acima do papel que ele tem. Porque se for feito isso, então as pessoas incorrem na idolatria e sofrem então a condenação de Deus. Por isso os verdadeiros homens de Deus, os Pedros e Paulos que foram e são adorados hoje ao redor do mundo, eles mesmos mandaram o pessoal parar e dizer: para com isso, não me adorem, eu sou só homem como você. Os anjos que são adorados por tanta gente, que tanta gente faz orações hoje em dia, quando João tem a visão do Apocalipse e aparece o anjo, e a reação de João é a mesma de qualquer ser humano, quando ele vê aquele ser espantoso, ele se ajoelha apavorado para adorar, e o anjo diz: não faça isso, eu sou só um servo igual a você, adore a Deus. Nada pode tirar a preeminência de Cristo nas Escrituras. Se qualquer coisa desvia a figura de Jesus nesta história, não é cristianismo original. O que mais foi dito a respeito de Jesus? Filipenses tem uma das declarações mais impressionantes da Bíblia a respeito de Jesus. Paulo escreve e diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus. Alguém tem dúvida que Paulo está chamando Jesus de Deus aqui? Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mesmo sendo Deus, ele pegou essa posição e deixou de lado para vir habitar entre os homens. O Deus criador dos céus e da terra, sentado no trono de glória, se transforma agora num bebezinho que não sabe nem falar, que faz xixi na calça, que vai ser um homem que vai ter que ralar todo dia, calejar as mãos no serviço duro da carpintaria para ajudar o seu pai. Vai ter que caminhar, vai suar e se cansar, vai sentir sede, vai ter que parar ali do lado do poço de Samaria para pedir água para a mulher samaritana. Este Deus de glória não se ateve ao fato de que Ele é Deus. Ele disse: vale a pena eu descer, vale a pena eu me tornar homem, porque eu vou salvar este povo que está lá. Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a se tornar um servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra
e debaixo da terra. Todo, não apenas alguns joelhos, todos se ajoelham diante de Jesus. Lá está José, lá está Maria, lá está Moisés, lá está Davi, lá estarei eu, lá estará você. Todos se ajoelhando diante de Jesus, porque a Ele foi dado um nome acima de todo nome, não a qualquer outro. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Em Colossenses capítulo 1, se alguém achou que Paulo exagerou, se alguém acha que talvez ele tenha se retratado mais tarde, a palavra de Deus nos mostra que não. Na verdade, ele confirma isso em outra epístola. Ele diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Aqui o ele está se referindo a Deus, o Pai. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. E muitos pegam essa palavra primogênito, está dizendo, primogênito, significa que foi gerado por Deus. Então significa que teve um nascimento. Portanto, não pode ser igual a Deus. Mas você tem que entender isso dentro do conceito do judaísmo. O que é o primogênito? O primogênito é aquele que tem a primazia. O primogênito é aquele que manda. Quando a Bíblia estabelece Jesus como filho, ele simplesmente vai ser aquele que vai gerar todos os demais filhos, eu e você, e a multidão daqueles que creem em Jesus. Portanto, Jesus, ele é o primogênito entre nós. Somos todos irmãos com ele agora, porque nós nos tornamos herdeiros através de Jesus. Mas que ninguém tente se comparar a Jesus. Que ninguém tente achar que agora, só porque teme a Deus, pode chegar próximo da identidade de Jesus, da categoria de Jesus. Ele é o primogênito, não tem comparação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele, por Jesus, e para Ele, para Jesus. Tudo que existe no universo é para Jesus. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Portanto, Jesus é o que a Bíblia diz que Ele é. Jesus tem que ser definido tal qual a definição do cristianismo original, a definição dele próprio, a definição que está na Bíblia, a definição dos apóstolos, que foram aqueles que andaram com Jesus. Portanto, Jesus não pode ser aquilo que o judaísmo e o islamismo falam a respeito dele. Judaísmo e islamismo veem Jesus como um grande profeta, mas se recusam a aceitar Jesus como Deus. Nós vimos no início dessa pregação como isso é totalmente incoerente. Ou você tem que rejeitar Jesus completamente, ou aceitá-lo como Deus. Não há uma segunda opção. Para a nova era, ele é simplesmente mais um dos avatares. Para o espiritismo, ele é simplesmente mais um dos espíritos evoluídos. Para o candomblé, as religiões afro-brasileiras, ele é simplesmente mais um orixá. Para a Bíblia, ele é o único mediador entre Deus e os homens. E ele tinha que se tornar homem, e ele tem que ser Deus para poder servir de mediador entre os dois. Finalmente, a palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 4, versículo 12, que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pela qual nós possamos ser salvos. Isso significa que Deus determinou que nenhum outro nome na terra
poderia salvar a humanidade. Nenhum outro. É somente através de Jesus. E por isso Jesus disse que Ele é a porta e que Ele é o único caminho. Porque daqui para o céu, Ele é de fato a única realidade salvadora. Quando João Batista, que era primo de Jesus, viu Jesus se aproximar, quando ele estava ali batizando as pessoas no Rio Jordão, a Bíblia nos fala que ele estava anunciando e dizendo: eu hoje batizo com água, mas virá alguém depois de mim, que batizará vocês com o fogo e com o Espírito Santo. Desse eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. Eu não sou nada comparado a ele. Se vocês me acham um grande profeta, vocês têm que ver quem é esse que vem por aí. E nesse instante aparece Jesus. E quando Jesus se aproxima, ele então aponta, como quem diz: finalmente aí está ele, é desse que eu estou falando. E ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele faz ressoar o grito da revelação de Deus em Isaías capítulo 53, que diz que ele é o Cordeiro que foi para a morte como uma ovelha muda, que não abriu a sua boca no seu sofrimento. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é Deus em carne e osso. Jesus é a essência do próprio cristianismo. Se você interpreta errado Jesus, esqueça o seu cristianismo, ele é falso. Sinto lhe informar. Mas se você, como eu já disse desde o princípio, o nosso objetivo não é atacar ninguém, atacar religião nenhuma, eu não ganho nada com isso. A minha palavra está sendo para pessoas sinceras, que realmente estão buscando a verdade. Se você não se satisfaz em enganar-se a si mesmo, então esse é o Jesus das Escrituras Sagradas. Esse é o verdadeiro cristianismo. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Tanto aqueles que estão aqui presentes, como aqueles que nos ouvem, Senhor, e aqueles que nos ouvirão através de uma mensagem gravada. Pai, Senhor, que eles possam ouvir esta mensagem e, Senhor, voltar esta gravação várias vezes, conferir na própria Bíblia deles, Senhor. Conferir aquilo que está escrito a respeito de Jesus. Não aquilo que o pastor Edilson falou, mas aquilo que Jesus falou dele mesmo. Aquilo que os apóstolos falaram dele mesmo. Aquilo que Deus falou a respeito de Jesus. Aquilo que o Pai e o Espírito falaram. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, para que todo aquele que for sincero nesta busca de Deus, para aquele que não quer adotar simplesmente uma religião como uma desculpa para trazer apenas um alívio de consciência, mas para aquele que está procurando a verdade na sua vida, possa encontrar. O objetivo, Senhor, de nós mostrarmos o fundamento do cristianismo é para que as pessoas possam avaliar o seu próprio cristianismo, para que, a começar por mim, nós possamos, Senhor, avaliar se aquilo que nós estamos crendo é a verdade, é aquilo que os cristãos primitivos criam, é aquilo que o seu fundador realmente ensinava. E que, Senhor, nós possamos então voltar às origens, possamos, Senhor, temer a Ti. E ao entender que Tu és Deus em carne e osso, que veio ao nosso encontro para nos salvar, nós passamos a entender então o quanto nós valemos diante de Deus e quão grande é o Seu amor para conosco. Ele não enviou um anjo qualquer, Ele não enviou qualquer libertador, Ele próprio arregaçou as mangas, Ele próprio desceu e veio resolver o meu problema, Ele próprio veio resolver o nosso problema. Nós Te louvamos, Jesus. Nós Te exaltamos nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém.